Pessoal, vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 21 de setembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português, a gente ia trabalhar um pouco de fotojornalismo e também uma atividade de matemática no nosso EMAI, onde a gente ia trabalhar um pouquinho o conceito de multiplicação. Vamos iniciar então com as atividades de português, no nosso livro didático, páginas 158 e 159. Então vamos lá. Bom, aqui na página 158, né, outras linguagens, a gente ia trabalhar aí o fotojornalismo. No fotojornalismo, a fotografia é o elemento principal da informação, que pode ser um acontecimento histórico, um fato cotidiano, um desastre natural, uma festa, um evento típico de determinada cultura, entre outras possibilidades. Esse tipo de fotografia pode causar surpresa a quem vê, pela beleza da imagem ou pela cena incomum que registra. Dependendo da cena, muitas vezes comove e leva as pessoas a refletir sobre o que é tratado. Então, aqui na imagem ao lado que a gente ia analisar, tá? Essa fotografia registra um evento, um fato. Que fato é esse? O fato é o momento ali feliz de pai com filho, né? Ó. Índio Yanomami e seu filho. Ó. Eles estão num momento descontraído, um momento feliz, né? Ele está sorrindo, né? Que outras informações podemos encontrar observando a fotografia? A gente vê que eles estão pintados, que eles estão usando adereços, então provavelmente é algum tipo de festividade, algum tipo de comemoração, né? É ali o pai e filho pintados, né? Lá atrás bastante cor, bastante enfeite, né? Então provavelmente é alguma festividade aí que está acontecendo. Aqui em Tecendo Saberes. Observe o gráfico que registra a população indígena entre 1570 e 2010, tá? Então, aqui a gente tem esse gráfico, ó. Em 1570, a população indígena batia aqui, ó, 1.200.000, né? E aqui em 2010, a gente tem apenas 817.962, tá? Diversos estudos apontam que guerras, processos de escravidão, epidemias, degradação e diminuição de território são fatos que contribuíram para a diminuição da população indígena no Brasil, que vem se recuperando desde 1980. Converse com os colegas sobre a importância de respeitar os diferentes modos de viver dos povos indígenas. Então, a gente já estudou bastante aí, né, sobre o processo histórico que levou aí a dizimação mesmo, né? Eles foram dizimados, os povos indígenas, na época aí da colonização do Brasil, em que os portugueses eles invadiram o nosso país e tentaram aí dominar totalmente a população indígena, né? Eles foram usados na escravidão, acabaram com a cultura deles, tentaram aí converter ele para religiões europeias, que no caso era o catolicismo, né? Desrespeitaram totalmente a cultura deles, o modo de viver, obrigavam eles ali a mudar o seu modo de se vestir, o seu modo de se alimentar. E é isso que a gente deve refletir, né? Nessa pergunta aqui sobre os modos de viver. A gente encontra muitas pessoas que ainda usam o preconceito para falar sobre os povos indígenas. O índio ele não estuda, o índio ele não sabe se vestir direito. O índio não sabe viver direito, como se o nosso modo de vida fosse o único correto. E quando na verdade o modo de vida indígena aí, totalmente atrelado ao da natureza, se a gente for ver para o nosso país que tem esse clima tropical, fosse o modo mais correto de se viver, né? Aí uma forma onde tem uma certa harmonia da convivência humana com o ambiente em sua volta. A forma como nós vivemos atualmente, né, o brasileiro, contribuindo para todo o desmatamento, para a poluição, um modo de vida onde a gente fica trancado em nossas casas, a gente quase não vê o céu, quase não vê o sol, né? Muitas pessoas aí passam o dia trancada em salas trabalhando, em escritórios, em fábricas,
e chegam lá de manhã antes do sol nascer e sai, o sol já está se pondo. Então, o que seria o modo de viver correto, né? A gente tem aí a grande produção, as pessoas produzem e não ficam com aquilo que elas produzem para que pessoas acima delas vendam as coisas que elas estão produzindo, então até onde isso é correto, né? Tem tanta gente aí que fabrica colchão, trabalha na fábrica de colchão, chega em casa não tem nenhum colchão decente para dormir. Pessoas aí que trabalham, sei lá, em fábrica de carro, constrói carros maravilhosos aí, ajuda a construir. Chega em casa, tem que ir para casa de ônibus, né? Porque não tem um carro. Ou mesmo os pedreiros fazem casas para tantas pessoas, né? E aí não tem nenhuma casa direito para morar, paga aluguel, não tem a sua própria casa. Então, até onde o nosso modo de vida é o correto? Quem foi que disse que essa vida tão pesada que a gente vive aí, beneficiando só pessoas mais ricas que a gente, é um modo de vida correto? Quem somos nós para julgar o modo de vida de um povo indígena que planta o que come? Não seria muito melhor se a gente pudesse produzir o que a gente mesmo utiliza, né? Fábricas de roupa, ao invés de produzir roupas para outras pessoas, produzir para a gente mesmo. Em vez de plantar para outras pessoas comerem, plantar o que a gente precisa para se alimentar. Será que não seria um modo de vida mais tranquilo? Será que não seria uma vida mais curtida? Será que a gente não teria mais tempo para os nossos filhos, para os nossos familiares? Então, é uma reflexão sobre o respeito do modo de vida. Ninguém leva uma vida perfeita. Então, quem somos nós para julgar um povo indígena? E realmente a cultura indígena ela possui muita beleza, muita cor, muito respeito pela natureza, que é o principal. Por isso que as terras indígenas elas têm que ser respeitadas atualmente. Aqui, esse gráfico vai até 2010, nós estamos em 2020, 10 anos aí. A gente não sabe se esse dado aqui é o mesmo. Pode ser que com esse nosso governo atual, que tem desrespeitado tanto, né, as terras indígenas, pode ser que tenha começado a diminuir o povo. A gente sabe dos indígenas que têm sofrido aí com perdas, né, de seus familiares também por causa dessas invasões de terra. A gente sabe do problema de vigilância mesmo do governo, de proteção a essas terras indígenas. Então, não sei se esses dados ainda batem 10 anos depois do que foi feito sobre esse censo aí. Provavelmente diminuiu, devido ao desrespeito do governo brasileiro em relação às terras indígenas, tá? Então, a gente precisa aí se conscientizar mesmo, para não apoiar principalmente aí a nossa política atual que trata esses povos com tanto desrespeito, tá? Então fica aí uma reflexão sobre os modos de vida e sobre a importância da cultura indígena. É o povo original do nosso país. Eles são importantes e eles vivem de uma forma muito bonita em relação à natureza, sim. Então, o nosso governo deveria continuar respeitando as terras protegidas, as terras indígenas, e não ferindo aí esses povos e roubando as suas terras como tem acontecido, tá? Bom, essa era a atividade de português, era mais uma atividade de reflexão, né? A gente está estudando bastante aí sobre os povos indígenas, tanto em português quanto no interdisciplinar, tá? Vamos trabalhar um pouquinho de matemática, como eu costumo falar, pelo menos não é tão deprimente como o cenário atual do nosso país, né? Então vamos lá, matemática, no nosso EMAI, página 85 e 86. Bom, aqui tem dois probleminhas e ele traz para a gente uma resolução que pode ser resolvida com a multiplicação. Existem outras formas de resolver? Sim, mas de preferência com a multiplicação. Por quê? Quando eu falo em fileiras e colunas, é aquela regra diária, tá? Base vezes altura, é só multiplicar a quantidade de fileira pela coluna. E quando eu falo sobre dinheiro e multiplicar pela quantidade de objetos que foram comprados, também multiplicação, tá bom? Ou você pode somar, mas somar 15 vezes o 16 dá trabalho, então é mais fácil usar a multiplicação. Lembra do conceito da multiplicação? É uma forma de somar mais rápido. Então vamos lá. Numa caixa, maçãs que estão organizadas em 14 fileiras e 11 colunas.
Qual o total de maçãs na caixa? Então, eu tenho uma caixa com 14 fileiras de maçãs e 11 colunas. Para eu saber quanto tem no total, ou eu posso somar 14 11 vezes, ou eu posso somar 11 vezes o 14, ou eu posso simplesmente multiplicar 14 por 11, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. 14 vezes 11, né? Começa multiplicando pela unidade. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Coloca o maisinho. Vocês tem gente que utiliza o zero. Não tem problema, tem que lembrar que isso é uma soma, tem que pular a casa das unidades para multiplicar pelas dezenas, tá? Por isso que a gente põe esse maisinho ou o zerinho aqui, tá? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Total aqui, né? 4 mais nada, 4. 1 mais 4, 5. 0 mais 1, 1. 154. Então, a resposta tem na caixa, né? Na caixa tem 154 maçãs. B. Carlos comprou 15 pacotes de parafusos e buchas a R$16 cada um. Quanto ele gastou nessa compra? Então, a gente tem que multiplicar 15 por 16, tá? Ou somar os 15, 16 vezes o 15, tá? Mas é mais rápido pela multiplicação. Começa multiplicando pelas unidades, tá? 6 vezes 5, 30, né? Põe o zerinho aqui, sobra o 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9, tá? Coloca o maisinho para pular a casa das unidades para ir para a casa das dezenas, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0 mais nada, 0. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Põe o 4 aqui, subo 1. 1 mais 1, 2. 240, tá? Então, resposta. Ele gastou 240 reais na compra. Prontinho. Então, a gente tem aí formas de perceber quando que a multiplicação ela é viável de ser feita, tá? Aqui. Ele pedia para a gente multiplicar e achar aí os resultados corretos, tá? Então, vamos lá. De 13 vezes 11, se a gente fizesse a multiplicação, a gente ia descobrir que dava 143. 13 vezes 14 dá 182. 14 vezes 12 dá 168. 14 vezes 14 dá 196. E 15 vezes 15 dá 225, tá? Então, era só realizar as multiplicações, podia fazer no caderno, podia fazer aqui nos cantinhos, para você descobrir aí o valor correto, tá? Aqui, Renata e Simone são funcionárias da loja de Carlos. Observe o registro de cada uma ao determinar o valor de 25 vezes 13. Então, a Renata fez por decomposição, né? Decompôs o 5 e o 3 ali, 20 mais 5, 10 mais 3, né? Para depois somar tudo no final. Já a Simone usou o algoritmo usual, tá? O que a gente costuma fazer. Só que, ao invés de pôr o maisinho, ela pôs o zero, tá? Esse maisinho aqui, ó, ela substituiu pelo zerinho, tá? Os dois modos de resolver essa multiplicação estão corretos? Sim. O que você observa no procedimento realizado por Renata? Renata fez a multiplicação utilizando a decomposição. Então, primeiro ela decompôs os números, multiplicou, dezena com dezena, unidade com unidade, depois somou tudo, tá? E na resolução de Simone? Simone multiplicou utilizando o algoritmo usual, tá? O que é o algoritmo usual? A forma como todo mundo costuma fazer, tá? O mais usado. O que você observa nos dois resultados obtidos? Que ambos dão o mesmo valor. Deu 325 nos dois. O que significa o algarismo 1 escrito acima do algarismo 2 no registro de Simone? Então, esse 1zinho aqui que eles querem saber, ó. Ela multiplicou 5 vezes 3, deu 15, tá? E ela deixou só o 5 na casa das unidades e jogou o número 1, que é uma dezena, na casa das dezenas, tá? É a dezena do 15. Resultado de 3 vezes 5, que foi
separado do 5 e colocado na casa das dezenas, tá? Então, esse algarismo 1 é isso, tá? 5 vezes 3, né? O 3 vezes 5, 15. Não posso colocar o 15 aqui, porque aqui é a casa das unidades. Ela jogou lá o 1zinho do 15, que é uma dezena, né? Na casa das dezenas, para somar junto com as dezenas aqui, ó, que é o 2, tá? No procedimento de Renata, por que ela não indicou esse algarismo 1? Porque ela separou. Aqui estão as unidades e aqui estão as dezenas, tá? Então, ela não precisou jogar lá, ela vai somar no final depois, tá? Porque Renata fez a decomposição multiplicando dezena com dezena. Unidade com unidade, dezena com dezena. E dezena com dezena, tá? Então, ficou assim, ó, multiplicando unidade com unidade, dezena com dezena, tá? E aí, ambos aí acabou dando o mesmo resultado, tá? Então, pessoal, era mais aí uma análise sobre os tipos de multiplicação com algoritmo usual e com decomposição, tá bom? E essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!